Olá, como vai? Tudo bem? Então, essa é a nossa terceira aula da capacitação aí da quarentena do coronavírus, né? Vamos nos capacitar em Excel para aproveitar, né, o nosso tempo aqui, né, que temos. Essa aula aqui, então, vai ser uma aula sobre tabela dinâmica, né, o tema principal, mas eu vou usar um tema muito que eu gosto bastante, que é o pagamento de dividendos de uma empresa chamada Itaúsa, tá? Então eu estava lá fazendo esse trabalho para mim e trouxe para a aula, né? Como que eu fiz uma análise dos pagamentos de dividendos da Itaúsa usando tabela dinâmica e, graças à contribuição dos alunos, a gente também viu gráfico dinâmico, tá? Então não perca essa aula, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal e clique no sininho. Bora para a aula! Bem, hoje eu estava pensando aqui o que a gente teria de tema para nossa aula, e aí de manhã, de segunda e quarta eu tenho um outro compromisso antes das aulas, mas de sexta-feira não tem, então eu pude dar uma repensada. Mariana, sim, e depois eu te mando o link que eu estou divulgando as aulas lá no YouTube. A aula 1 está no YouTube, a aula 2, que foi a aula da quarta-feira, eu perdi a segunda metade, não gravou, né? Então eu vou refazer aqui por conta, juntar os dois vídeos e ainda publicar. Isso eu devo fazer aí até durante o final de semana e junto com a aula 3. Então vai ficando a playlist já prontinha pra gente, tá? Para quem tá chegando novo, eu estou usando ainda essa versão free aqui do Zoom, e que me permite 40 minutos de reunião. Então, lá para as 9, lá para as 10 horas, ele vai me avisar, eu vou fechar a sala, ter que abrir de novo. Para vocês é o mesmo link, não muda nada, é só clicar no link de novo e continuar. Voltando, eu então estava fazendo uma pesquisa aqui hoje de manhã sobre outros assuntos que também me interessam e me deparei com esse vídeo aqui. Deixa eu pegar o meu Chrome aqui, compartilhar com vocês. Em que esse canal do YouTube aqui, que eu já vou divulgar um pouco mais. Isso. Que ele estava falando de dividendos de ações, né? Dessa holding, não desse banco chamado Itaúsa, tá? Esse é um assunto que é muito interessante, até que nós estamos vivendo aí um momento de crise, vamos falar assim, no mercado financeiro, né? E ele, então, nesse vídeo, que depois eu vou botar os créditos dele aqui quando eu publicar o meu vídeo dessa aula, né? Ele está mostrando as etapas aqui, né, para você ver quanto que essa empresa aqui pode te render por mês, né? Você botando o seu suado dinheirinho nela. Então, o que ela faz? Ela vai pagar dividendos para você. Dividendo é a distribuição do lucro da empresa para os seus acionistas, né? Então, é uma das formas que tem de você ter uma renda extra, né? E eles ensinam aqui quais são as boas empresas, como você selecionar uma boa empresa, né? Aí são outros assuntos que a gente pode até explorar melhor, tá? E aí nesse vídeo aqui, ele ensina a gente a entrar no site da Itaúsa, né? Então, por exemplo, ele mostra ali no vídeo que a Itaúsa, na verdade, ela é dona de todas essas empresas que estão aqui, né? Então a gente às vezes nem sabe, né? Então, a Alpargatas, aqui a Duratex, né? Elas estão dentro desse conglomerado. E tem aqui uma empresa, cadê? Acho que tem a Comgás que está faltando aqui, alguma coisa assim. Mas o que me importou para a nossa aula é, aqui do lado direito, a questão dos dividendos. E aí eu estava lá fuçando e ele mostra aqui, né, quanto de dividendo já pagou. Mas cadê aquela tela que eu queria? Aqui, ó, calculadora de dividendos. Isso. E aí eu falei, bom, é bom a gente analisar os últimos 10 anos, né? Aqui, ó. Então, e aí tem, aqui nem parece um botãozinho, mas é um botãozinho. Opa, quantidade.
R$10.000, né? Vamos botar mil ações aqui, depois a gente faz a conta certinho. E aí veio esse histórico. Eu falei, muito bem, né? Não tem outro lugar melhor para colocar isso do que no próprio Excel. Não achei aqui, achei uma impressora, mas não achei um lugar que me exportasse isso para o Excel. Então eu vim aqui, copiei, né? Ctrl C ou botão direito e copiar. E aí eu vou dar um stop share. Opa. Stop share. E vou colocar no meu Excel para a gente acompanhar. Muito bem. E aí eu colei aqui aquele histórico, né? Para eu poder fazer alguma análise aí e ver se vale a pena, esse monte de coisa. Estou com o zoom aqui meio ampliado. Muito bem. E aí vem a nossa aula de tabela dinâmica para a gente então ter aí uma aplicação aí e até rever alguns conceitos que a gente viu. Então tá aqui, né? Quanto a gente receberia por ação e aquelas 1000 papéis lá, 1000 ações que eu listei. A data do pagamento e quando que eu tinha que estar sendo sócio. Então, se eu era sócio em novembro do ano passado, eu recebi agora, no início do ano, R$20 livre de imposto de renda, de renda daqueles 1000 papéis. E aí eu falei, bom, vamos então fazer uma tabela dinâmica e aí eu quero então que vocês vejam algumas dificuldades e oportunidades que a gente vai ter. Então a primeira delas, né? Opa, perdão, né? Quem está chegando novo. Fui na minha tabela original. Outra dica para a gente ir acompanhando. Então eu estou aqui analisando meus papéis, meu histórico, e essa parte de cima aqui, ó, ela se perde, né? Conforme eu desço a tela, ela se perde. Então, a gente tem aqui no menu exibição essa parte de congelamento de painéis. O Excel mais novo, né? Ele já tem essa opção aqui, ó, de congelar a linha superior, que ele vai manter essa linha aqui, conforme eu desço, ela permanece ali em cima, tá? Outro dia eu estava ajudando alguém com uma planilha e a pessoa precisava fazer uma coisa assim, ó. Então, eu quero tirar isso que eu fiz, eu vou descongelar os painéis. E aí eu usei esse de cima, que é o congelar painéis. Desci e a gente precisava ir para o lado, que não é o caso aqui, e a coluna da esquerda também ficou. Então o congelar painéis, ele faz uma cruz, né, um cruzamento de congelamento, que não é o que eu quero agora. E o linha superior ele faz na linha inteira, né? Então eu convido vocês depois a explorar esse comando aí nas planilhas que vocês têm. Planilhas muito grandes, né, como essa, já precisam disso. E aí, voltando para a tabela dinâmica, eu cliquei aqui, inserir, né, qualquer lugar da tabela eu estou selecionado, e vou colocar uma tabela dinâmica. E aí, como eu na aula passada não mostrei, dessa vez eu vou incluir uma nova planilha, tá? Para a gente ver ele fazendo o que vai ser mais comum aí no dia a dia de todo mundo. Muito bem, e aí veio aqui, né, o título das minhas colunas, está aqui deixa eu tirar a gente aqui da frente, aqui. E aí ele tem um valor líquido unitário, eu posso até dar uma esticadinha aqui para eu ver certinho, o dividendo pago ou a pagar, a data do pagamento e tudo mais. Então, basicamente o que eu queria era isso, então era o quanto ele pagou. 4.916. Então, uma utilidade da tabela dinâmica é que eu já posso, quando eu coloco direto o campo que pode ser calculado na somatória aqui, né, no campo de operações, eu consigo já ver a somatória direto, né? Então, é um dos meios. Então, nesse período todo, eu teria recebido R$5.000 praticamente de dividendos. E aí eu fui colocar a data do pagamento, que é o que me fez
querer trazer isso aqui para nossa aula. Então eu pus a data aqui nas linhas. E aí ficou essa bagunça aqui, né? Tudo bem, está ordenado em ordem crescente por data, mas eu quero às vezes fazer algumas análises né, por ano, a evolução, sei lá, alguma coisa desse jeito. E aí não ficou legal dessa maneira, tá? Então, eu ainda preciso até estudar um pouco melhor. Tem horas que o Excel quebra essas datas aqui em mês e ano, mas dessa vez ele não fez. E aí eu falei, puxa vida, né? Preciso arrumar. Então, vale para nossa aula outro comando que nos ajuda, né? Então, o que eu fiz? Vou fazer de maneira didática para a gente poder entender. Eu coloquei aqui uma coluna chamada mês e uma coluna chamada ano. Percebam que ele está trazendo aqui a formatação, tá? Ele faz isso de maneira automática. Então, nós vamos ter depois uma aula, né, deve ser semana que vem até, ou no máximo na outra, né? Sobre funções de data, funções de texto, né? Uma série, que são bem úteis. Então eu tenho uma data aqui, eu quero extrair o mês que essa data tem, né? Então, como bom Excel, né? E essa é uma das facilidades desse software, ele tem o nome da função, normalmente ele é como é que fala? Intuitivo. Então tá aqui, né? A função mês. Então, aproveitando. Toda vez que eu coloco uma função, então vocês viram fazendo aqui, vou começar de novo. Ele já comecei, né? Botei o igual e a primeira letra, ele já começa a me mostrar todas as funções que tem com aquela letra. Eu sei que a função mês ela tem acento, né? Como é a palavra em português mesmo. E aí ele já me diz, né, o que essa função vai fazer. Tem horas que essa explicação aqui ela é boa, ela é completa como essa daqui. Tem horas que ela fica meio estranha, mas eu sempre recomendo as pessoas a lerem. Eu vou mostrar um outro caminho, porque esse é o jeito que eu ensino meus alunos aí no curso intermediário avançado, né? Mas também ensino isso que eu vou mostrar. Tem uma aula que eu pego e falo só de menus do Excel. E aí nessa turma aqui, né, nossa capacitação, eu já tinha comentado do botãozinho de funções que fica aqui no menu página inicial ou no menu fórmulas. Também tem esse somatório gigantesco aqui para chamar a atenção da gente. Eu vou pelo caminho mais comum, né? Então, o menu de funções, né, o botão de funções, ele tem as 5 principais funções, que o Excel aqui nos permite. Uma outra hora a gente vai explorar isso com mais calma. O que eu quero mostrar é o lugar para todo mundo ficar aí na quarentena explorando, né? A gente que, né, os chefes escoteiros que estão comigo aqui, nós que lidamos com jovens, a gente vê o quanto eles exploram. E a gente, como adulto, às vezes a gente perde essa vontade. Então, Excel tem bastante coisinha para explorar. E esse botão aqui, ó, né, o mais funções aqui, ele é riquíssimo, tá? E ele também está aqui no fórmulas, tá? Então tá aqui as fórmulas que eu usei recentemente, tá? Apesar que esse quociente eu não usei não, mas ele colocou aí para mim. Mas a mágica acontece aqui, né? Aonde a gente que entende bastante de Excel aprendeu, né? Quando eu olho aqui, eles categorizam as funções para mim, né? Então tem funções financeiras, que eu vou usar uma delas aqui para vocês verem. Essa função de data e hora, ó, aí eu começo a ver, falo, nossa, tem uma função agora, retorna a data e hora atual, né? Tem a função ano, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Aí tem a função DataM, que eu já citei numa outra aula. Ah lá, tem a função dia, que retorna o dia do mês, né? Então, uma série de... Olha lá, um minuto, o número da semana. Isa, você que mexe com planejamento, ó. Número da semana... Essa data, qual foi o número da semana dessa data aqui, por exemplo? Então, né? É bem rico. Então, eu vou pegar a função mês, que eu estava usando, e aí vejam a mesma explicação que tinha aparecido quando eu estava digitando aqui,
ele coloca de novo. E ele fala assim, ó, a função mês precisa de um número de série, tá? E aí talvez isso estranhe para alguém. Toda data no Excel é um número de série. Eu mostro isso daqui a pouco, tá? Então já tenham isso em mente. Qual é esse tal de número de série? Pode ser uma data, um campo que tem uma data. Então, olha lá, eu vou botar um número de série da data do pagamento. Vou pegar por aqui. Então ele deixa eu construir a minha função e aí ele está até mostrando para mim qual que é o resultado. Então ele está pegando a célula C2 e está dizendo que na célula C2 tem esse número aqui. Calma aí que a gente já vai ver. E ele está dizendo que o resultado disso é o mês número 1, que é o que está aqui mesmo. Tá? Qual é a desvantagem desse botão? Quando eu estou fazendo função dentro da função, eu não consigo muito fazer por aqui, tá? Deixa eu dar um ok e ver o chat aqui que tem alguém colocando. Eu lido com meses de anos diferentes. Isso, Gu, peraí que eu já... Nossa, ótimo. Eu já vou mostrar uma possível solução. Então, o meu mês está aqui. E agora aqui nessa, eu vou trazer o ano da mesma data. Ok? A função que retorna o ano de uma data, que se eu for lá pelo botão também, aí eu já tinha até clicado antes, é a função ano. Antes de eu responder o do Gu, deixa eu só mostrar para vocês. Esse campo, né, um outro comando aí, uma aula, vamos dizer assim, básico para intermediário, né? Essa célula está formatada como data. Se eu colocar ela formatada como número, vocês já veem aqui aquele número de série que apareceu antes para mim. Então, ou seja, o dia do dia 3/1, ele é o dia 43.833. Então, o dia de hoje, olha só, tem uma função chamada hoje, né? Ele é o dia 43.917 do Excel. O dia 0, o dia 1, é o dia 1/1 de 1900. Então, antes disso, o Excel não faz conta, faz, sei lá, se ele faz negativo, aí eu nunca fui atrás, né? Então, o dia de amanhã será o dia 43.918. As horas serão frações, né? Os minutos e assim vai indo, tá? Mas isso daqui já nos ajuda demais. Então, se eu não formatasse como data, eu teria esse número sequencial aqui, que está, claro, mais legível para a gente dessa maneira. Vou responder agora a pergunta do chefe Gu para a gente, né? Então eu vou criar Gu, eu faria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ano e mês. Uma chave, né? Porque a pergunta dele foi a seguinte: se eu tiver meses, e eu tenho aqui nessa tabela, né? Eu tenho o mês de janeiro em 2018, o mês de janeiro em 2020, eu tenho o mês de janeiro 2019, não tem? Não, só foi pago em março, né? Mas eu tenho... Então, eu posso usar duas formas. Vou dar a primeira, que já está na nossa frente. Existe uma função que junta dois campos ou mais campos, né? Ela se chama concatenar. Deixa eu... Agrupa várias cadeias de texto em uma sequência, é uma função de texto. Então eu posso pegar o texto 1, junto com o texto 2, é um jeito de fazer. E aí ele vigorou como texto. Deixa eu dar essa dica para vocês aqui, ó. As minhas células, então, elas estão, percebam que elas estão sem o alinhamento, sem nenhum alinhamento selecionado. Então, quando eu tiver números, o meu número ele vem alinhado para direita. E um texto, ele vem alinhado normalmente para a esquerda. Então é por isso que eu sei que, além da função concatenar ser uma função de texto, né, ela me resulta, né, o resultado dela é um texto, apesar de que eu estou olhando e falando, isso aí é um número, né?
O Excel mais moderno, ele já trabalha isso de maneira a ser um número, mas existe depois uma outra hora a gente vai fazer isso, como voltar para que dentro da função concatenar eu volte isso para ser um número, mas não é meu foco agora. Eu vou centralizar. Bom, então eu tenho essa maneira, mas ô Rafa, peraí, não ficou legal, eu queria então botar um tracinho aqui, né? Então, na hora que eu for concatenar, ó, deixa eu fazer no início, fica mais didático. Na hora que eu for concatenar, eu posso fazer assim, ó. Eu posso botar o ano, ó. Perceberam a minha dificuldade? Eu não conseguia clicar aqui, ó. Então eu cliquei para baixo e pus uma setinha para cima para ele vir para cá. Ou eu podia dizer F2 de novo. Aí eu quero botar o tracinho. O tracinho, eu posso botar uma aspas e escrever o texto, né? Então eu estou escrevendo um outro texto aqui no texto 2, ó. Então eu poderia escrever qualquer coisa aqui, ó. Então botar um campo personalizado, mas eu vou botar o tracinho para ficar dentro da aula. Dar um outro ponto e vírgula e botar a E2 aqui, ó, que eu também não consigo clicar. Eu vou digitar E2 e aí eu vejo que ele pegou o lugar certo. Então eu posso ir fazendo essa combinação de células com alguma coisa, né, que eu queira diferente e a outra célula, e aí ficaria uma chave mais ou menos assim, tá? Poderia também, e aí a terceira forma, a segunda forma na verdade, né, ultra avançada, mas para quem já quiser se desenvolver pode fazer, que é o seguinte: toda vez que eu tenho, né, perdão, Ctrl Z. A minha célula F2, essa do ano, ela tem uma função chamada ano da outra data. A minha célula E2, que também está aqui no meu concatenar, ela tem uma função dentro dela. Então eu poderia fazer um concatenar. E agora, né, pessoal, na aula de Excel a gente só pode ter palavras de luz, tá bom? Então, meu Deus, Nossa Senhora, Jesus, né? Não vale palavras, né, que remetam a coisas ruins, tá? Então, por favor, né? Porque agora pode ser um momento desse nessa nossa aula do pessoal ficar meio assim, falando, meu Deus, o cara é louco, né? Então, eu vou concatenar e eu sei que aqui eu coloquei uma função, então eu posso tentar, né? E falar assim, então eu posso, no lugar do texto, colocar a outra função. E olha só, ele também vai me explicando desse número de série aqui. Só que agora eu tenho que tomar cuidado para fechar os parênteses, né? Como o professor lá da sétima série falava pra gente, né? E aí o Excel me ajuda. Então, se a minha função ano é só isso, eu fecho a minha função ano. Volto para a função concatenar. Ah, Rafa, então você falou pra gente botar um tracinho. Beleza. E aqui no 3 era o mês disso daqui. Então, função mês. Abro, mais 10 minutinhos. O mês dessa data aqui. Né? Podem ver que a minha referência, que a gente estava conversando, o Luiz pediu essa dica quarta-feira, a minha referência é a mesma agora, né? Que é a mesma data. Fecho a função mês e fecho a função concatenar. E tenho o mesmo resultado. Então, a partir de agora, eu não precisaria mais ter essas... eu posso apagar isso aqui e isso aqui está independente, tá? Então... fica a dica aí para vocês, né? É bom ter todas as soluções, porque a gente não necessariamente, porque você já tem um nível avançado, você já sabe muito. Depende da hora, do jeito que está o seu problema, você vai precisar de uma solução ou outra. Muito bem, aí fiz isso. E aí, deixa eu ver o chat. Valeu, Gu, beleza? E aí a gente pode fazer... duas coisas, né, pra gente trazer tudo. Então eu vou pegar minhas 3 funções. Como eu sei, deixa eu tirar a gente de baixo aqui, botar a gente pro lado. Aqui. Como eu sei que essa minha coluna aqui está, né, eu estou adjacente a ela e ela está toda preenchida, eu pego os campos que eu calculei, venho aqui no meu cantinho
espero meu mouse virar, né, minha setinha virar uma cruzinha preta e clico 2 vezes. E aí meu Excel, como ele está com o cálculo automático, ele fez tudo isso para mim. Rafael, que diabo é isso? Então aproveito, né, já para mostrar. Quando a gente está mexendo na planilha na primeira vez, eu abri essa planilha do zero junto com vocês aqui e tal, a gente viu que, né, ele calcula, atualiza, nossa, que maravilha, ele veio fazendo aqui a tarefa para mim. Só que pode ser que isso aqui comece a ficar muito pesado, né? Então, no menu Fórmulas, aqui nas opções de cálculo, vocês podem ver que o Excel veio com o cálculo automático, que é o que a gente precisa, que é o que 99,9% das vezes a gente vai querer. Só que se essa planilha ficasse muito pesada, eu poderia colocar isso daqui no cálculo manual e aí fazer o meu trabalho e aí de vez em quando mandar só atualizar a minha planilha. Esse atualizar a planilha, ele pode ser feito ou eu voltando para o automático ou eu clicando lá em cima do teclado na F9, e aí eu clico F9, ele faz a conta uma única vez, isso poupa um trabalhão, ou a hora que eu salvar o arquivo, ele calcula tudo para mim também, tá? Só que ele vai ficar em modo manual. Então quando você abrir de novo a planilha no outro dia, tá tudo sem funcionar. Aí você droga, estragou a planilha. Não, é porque dá uma olhadinha nas opções de cálculo. Ok? Então nós estamos indo, né? Ó, básico, intermediário, avançado, volta, né? Pra gente vendo aí os problemas, né? Esse eu gosto de ensinar assim. Você tem um problema na mão e aproveita ele para aprender tudo que você precisa. Bom, e aí a minha planilha está aqui com os campos que eu precisava. Na verdade, a contribuição do Gu é esse novo campo aqui. Mas eu vou trabalhar esses dois aqui. Vou lá na minha tabela dinâmica. E a minha tabela dinâmica, ela não tem aqui ainda esses campos que eu acabei de colocar. E alguém que só assistiu a aula na quarta-feira vai falar assim, mas Rafa, legal, vai lá no menu, né, da tabela dinâmica lá em cima, ó, tem um atualizar, ou botão direito aqui na tabela dinâmica é atualizar. E nada acontece, né? Nada acontece, porque esse atualizar é um atualizar se alguns dos dados aqui se alterar. Eu coloquei novos campos e eles ainda não estão aqui dentro da minha tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vim aqui no menu analisar, alterar fonte de dados e aqui eu tenho essa opção, não tenho, né? Não tenho no botão direito, então tem que ser lá por cima mesmo. Deve ter algum lugarzinho aqui que eu não lembro. Mas vou analisar fonte de dados e ele volta lá para, olha só, ele volta para a aba onde estão os meus dados. E agora ele está me mostrando, ó, você está vindo só da coluna A até a coluna D, visto que a gente na aula de quarta-feira nós aprendemos a não ter mais medo desses cifrões que estão aqui. Então, eu posso tanto ir lá na minha planilha e selecionar tudo de novo, ou, de uma maneira um pouquinho mais avançada, falar assim, eu quero que da coluna D vire a coluna G de gato. Porque aí eu preservo o restante, não ter aquele trabalhão inteiro de mexer na minha tabela dinâmica. Mas, aí o mais importante é a gente aprender a ler o que ele está fazendo aqui. Porque se a gente, por exemplo, selecionou errado, sem querer, tem uma célula mesclada aí no meio e atrapalhou a nossa seleção, a gente entende o que ele está fazendo. Vou dar um OK. E agora aqueles novos campos fazem parte da minha tabela dinâmica aqui nos campos que eu posso trabalhar. Então eu não quero mais, né, a data de pagamento. E agora eu quero ver o ano, né? E depois eu quero ver o mês. Gu, esse é um outro jeito de trabalhar a sua, né, já respondendo a sua dúvida, tá? Então tá aqui, ó, desde 2010, que foi a análise que a gente fez, né?
poxa, tá subindo de novo. Então eu venho aqui, ó, exibição. Aqui se eu congelar a primeira linha, ele vai congelar lá em cima, ó. Não atendeu para mim, né? Ó, ele tá congelando essa linha. Então congelar a primeira linha superior não deu certo. Eu vou vir aqui, aonde eu quero, e vou congelar meus painéis aqui, ó. Ele já pôs essa linhazinha mais escura e aí eu consigo fazer a minha análise. Que mais que eu esqueci de mostrar isso na quarta-feira? Eu posso vir aqui agora, né? E falar assim, mas espera aí, eu queria estar muito confuso, né? Quando eu tenho mais de um nível aqui nas linhas, né? E a gente viu isso na questão aqui dos layouts, né? Mas eu estava fazendo tão rápido aqui, não queria mexer no layout. Eu quero que esconda aqui os meses, né? Então eu vim aqui, ó, nesse botãozinho aqui bem piquititico, no tabela dinâmica, analisar, esse menos vermelho e fechei a minha tabela. E aí eu consigo ver o total por ano que eu teria recebido, né? Claro que 2020 ainda está começando, né? Então a gente teria recebido isso daqui em cada um dos anos. Ah, mas eu quero mostrar de novo. Então esse maisinho que está aqui, eu poderia também vir aqui nesse maisinho do menu, que aí ele faz todos de uma vez, tá? Que mais? Eu posso fazer que nem a gente fez quarta-feira e olhar, né, mais ou menos uma porcentagem aí que foi pago, aquela análise vertical que a gente fez. Então eu vou colocar de novo o campo aqui. Ele vai de novo colocar como soma para mim. Só que eu vou vir aqui na configuração de campo de valor e vou mostrar esse valor como uma porcentagem do total, quer dizer, não é a rentabilidade que deu, não é isso que eu estou calculando, tá? Então deixa eu só para ficar menorzinho aqui. Então você tem uma ideia aí por mês, né? O que veio sendo pago, ó, desse totalzão de 4.900, né? Que é uma renda variável, né? Então tem hora que ela é menos, tem hora que ela é mais, né? E aí você vai tendo uma ideia se isso aqui vale a pena ou não você fazer. Isso. Depois você vê as outras coisas, senão você vai se perder. Então voltando para nossa tabela, né? Então o que eu poderia fazer aqui também agora? Ah, ficou né, essa maneira meia estranha aqui de... Então na quarta-feira a gente viu, eu posso mudar o layout do meu relatório para o formato de tabela. E aí eu tenho, né, de novo esse agrupamento. E aqui, por exemplo, responderia também a parte da dúvida do Gu, que é o seguinte, eu quero colocar esse ano aqui já do lado aqui, para ficar com uma cara mais completa. Então, também na parte de layout do relatório, eu tenho aqui, ó, repetir todos os rótulos. E aí eu tenho, né, todas as... Então eu consigo aqui fazer aquela chave que a gente criou, né? Já de uma maneira um pouquinho mais dinâmica aqui, né? Então, ok? Eu vou tirar esse campo da porcentagem daqui, porque agora eu vou ensinar uma outra coisa para vocês que está lá na série de vídeos da tabela dinâmica, mas ela... Vou tirar ele daqui. Isso. Bom, e aí eu tenho esses dados. Aqui no vídeo do rapaz, até ele coloca, mas eu não vou mostrar pelo vídeo, que eu vou ter que... Ele coloca um gráfico, né? Já que nós estamos lidando com Excel, é legal a gente também mexer com gráfico. Eu vou tirar esses rótulos daqui para mostrar uma outra coisa legal para gráficos para vocês, que depois vai ser assuntos de outros. Quando eu fiz uma tabela dinâmica, eu posso inserir um gráfico, né, a partir dessa tabela dinâmica, ou até mesmo aqui no menu da tabela dinâmica, eu tenho um gráfico dinâmico. Então,
se eu tenho a minha tabelinha montada, ele já mostra para mim, ó, qual é o gráfico que ele imagina ser mais interessante, tá? Depois também é outro campo para se explorar aqui, né? Você poderia vir e mexer, né? E falar assim, deixa eu, sei lá, gráfico de linha, né? Qual que é a diferença? Gráfico de barras, né? Eu vou botar o gráfico de colunas, que já antecipo para todo mundo. É um dos gráficos melhores que tem para a gente fazer leitura de informação, tá? E aí eu vou mostrar algumas vantagens aqui. Aí deu meu ok. Eu vou precisar dar um zoom, né? Aumentar ele aqui para vocês poderem, todo mundo me acompanhar. Então, uma das vantagens de eu ter feito esses dois níveis aqui de ano e mês, e isso não é por tabela dinâmica só, se eu precisar fazer um gráfico desse normal, né? Quando eu quebro dessas duas maneiras, o Excel de alguma maneira ele entende, né? Que o meu eixo X ele vai ter essa subdivisão, né? Então eu consigo aqui ver essa quebrinha, né? No meu caso aqui por ano, se fosse por cidade, né? Por estado, e aí as datas, alguma coisa assim, eu já conseguiria automaticamente, né? Então fazer o meu gráfico sair. E aqui o gráfico dinâmico, então eu tinha uma tabela dinâmica. Se você criar um gráfico dinâmico direto, se eu fosse lá naquela tabela original aqui, ó, e eu vier aqui no inserir, cadê? Tem um lugar, cadê os gráficos dinâmicos? Ele tirou isso da gente. Aqui, ó, gráfico dinâmico. Eu poderia criar um gráfico dinâmico direto, né? O que o Excel vai fazer? Ele vai criar uma tabela dinâmica atrás aqui para você e vai botar o gráfico aqui na frente para vocês, mais ou menos igual o que eu estou fazendo. E aí eu tenho alguns comandos aqui que eu posso trabalhar, né? Então isso aqui, por exemplo, para uma reunião, para uma apresentação, que você quer, né, analisar, pô, mas espera aí, 2010 está muito longe, eu quero pegar aqui os últimos 5 anos, deixa só de 2015 para frente. Ele filtrou a tabela dinâmica lá atrás, ó, ele mexeu, né, ele fez o filtro está aqui, a gente viu isso na segunda-feira, né, os filtros e tudo mais. E aí meu gráfico já trouxe as informações que eu preciso. Não, eu não quero mais esse filtro. Então eu vou limpar o filtro. E ele volta a mostrar tudo. Eu quero fazer as operações matemáticas, né? Eu quero maior do que, olha lá, né? A soma do valor líquido, né? Que ele filtre por aqui. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? O que eu estou fazendo. Então, se eu vier de novo aqui, mas o Rafa, faz de novo aquilo lá. Eu vou colocar os rótulos aqui, né? Ó, repetir todos os rótulos. Não mudou, né? Não muda o meu gráfico, tá? Então, e outra coisa importantíssima, que é que eu estava tentando lembrar, que eu tinha visto, falei, não posso esquecer de mostrar. Uma vez que eu criei meu gráfico, percebam que eu vou clicar na minha tabela dinâmica, ferramentas de tabela dinâmica lá em cima e os meus campos aqui. Clico no gráfico, ferramentas de gráfico e campos do gráfico, que na verdade são a mesma estrutura da tabela dinâmica, tá? Vai acontecer situações em que a gente... Deixa eu tirar a gente da frente. Vai acontecer situações em que você vai fazer uma tabela dinâmica igual a essa que eu fiz, e na hora de fazer um gráfico, ele coloca nos lugares, vai ser ao contrário. Então, na verdade, você teria que vir aqui e mudar do eixo X para o eixo Y ou vice-versa, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Um determinado... Sim, chefe, perfeito, excelente pergunta. O chefe Lúcia fazendo uma pergunta, ó. Eu quero pegar só um mês. Então, os anos estão todos liberados. Vou vir no mês e eu quero pegar só
o mês de março. Se algum ano não tiver mês de março, ele vai pular, quer ver? Olha lá. E eu poderia então trabalhar aqui a minha... eu tenho aqui embaixo, né? Ou eu poderia pôr na legenda qual é o mês que eu estou mostrando, né? Na aula de gráfico a gente trabalha mais isso. Eu posso comparar, eu quero ver 2 meses, né? Sempre o mês 3 e o mês 6. Mês 3, mês 6. Aqui em 2013 não teve nada em março. Aqui em 2018 não teve nada no mês 6. E ano passado também não. Consequentemente, em 2020 ainda não teve nada. Eu quero mostrar tudo de novo. Ou eu limpo o filtro por aqui, ou eu seleciono tudo e mostro todos os meus meses. Tá? E esse gráfico também tem ferramentas aqui em cima. Ó. Tem essa parte para o dashboard, que já me perguntaram, né, o Davi me perguntou mais cedo. Né? Eu tenho os campos, né, esses campos aqui que eu estou mostrando. Quarta-feira eu mostrei, quando a gente some essa parte. Eu tenho uma parte muito interessante, que é tirar um pouco essa cara de gráfico, que são esses layouts mais prontos. Aí eu ficar olhando, né, um que me interessa um pouco mais. Cadê o Star Wars aqui, ó? Vai do gosto da pessoa. Na verdade, quando eu dou minha aula de gráfico, eu falo o seguinte: você pode ter um estilo de gráfico único, né? Então eu quero que todos os meus gráficos, independente se ele ser coluna, pizza, linha, eu vá seguindo. Então esse menu aqui de formatação, ele te ajuda um pouco com isso. Eu vou deixar esse preto aqui, que ele fica um destaque um pouco maior, não é o que eu mais gosto, mas aí não... E eu posso mover o meu gráfico, né? E isso é uma das coisas que as pessoas às vezes se deparam com uma planilha um pouquinho mais avançada. Eu posso ter uma aba do Excel. Então, esse gráfico do jeito que ele está aqui, ele é um objeto dentro de uma planilha minha, dentro de uma aba. Mas eu posso ter uma aba só com o gráfico. Deixa eu tirar a gente da frente. Aqui. Então, eu tenho uma planilha com meus dados, uma outra planilha com a tabela dinâmica e uma planilha com o meu gráfico. Claro que aqui eu tenho um defeito que toda vez que acontece isso, eu preciso aumentar as fontes para ficar um pouco mais legível, né? Eu preciso acertar aqui o meu eixo, ó. Aqui ficou melhor. E eu continuo tendo meus comandos de tabela dinâmica. Já que a gente tem ainda um tempinho, uma coisa legal de fazer com esse... Aqui ficou menos mal, né? Os comandos dos campos, eles estão um pouquinho menores, né? Mas mesmo assim eles ainda são uma tabela dinâmica, né? Mas eu não quero mostrar isso, eu quero deixar isso com uma cara um pouquinho mais tranquila. Eu posso... Então a lista de campos, ó, é esse menu que está aqui. Então eu posso desmontar. E eu posso ocultar esses botões que estão por aqui, ó. Então, eu olho, né? Independente dele estar aqui, né? Eu vou voltar esse gráfico lá para a planilha 2. Para vocês não acharem que eu estou fazendo bruxaria aqui demais. Deixa eu voltar as fontes e tudo mais. Ó, então eu ocultei, né? Os botões de campo. E eu olho, então eu recebi essa planilha, eu olho assim para ela e falo, caramba, o cara pôs um gráfico aqui, né? Será que é um gráfico dinâmico? A única coisa que eu consigo ver é essa ferramenta de gráfico dinâmico. Eu olho lá para cima, tem um menu. Aí eu venho aqui e tiro, né? O ocultar e volta para os filtros, né? Que eu tenho de tabela dinâmica para eu poder trabalhar, tá? Mas ele é um gráfico... como qualquer outro. Então, eu não quero essa legenda aqui, ó. Eu quero editar o título, né? Então, dividendos pagos por ITSA4, que é a Itaúsa, ou ITSA3, tá? Tem ITSA3.
barra ITSA 4. Então eu vou personalizando o meu gráfico, vou ampliando, posso depois colocar aqui formatar esse campo aqui, deixa eu ver se dá para fazer por aqui, não dá. Eu vou formatar esse campo aqui do eixo como um número contábil. Eu quero 100 casas decimais para não ficar aquele monte de zero ali aparecendo, tá? Depois a gente vai ter uma aula só de gráficos, né? Então ele começa a ficar... Essa é uma das raras, né, para os meus alunos aí de Excel que vão assistir esse vídeo depois. Essa é uma das raras ocasiões que eu preciso ter esses números aqui do lado esquerdo para minha leitura aqui ficar, porque eu tenho muita coluna, né? O ideal é a gente não ter esse eixo aparecendo e os números reais estarem aqui, né? Então eu pegar a minha série de dados e plotar, mas isso fica para uma outra aula. Pessoal, era isso que eu tinha de ideia para hoje. Queria saber se tem mais alguma dúvida, mais alguma contribuição aí que vocês queiram que eu mostre aqui. Deixa eu abrir o chat aqui. Chefe Lúcia, tirei sua dúvida. Isso. Então tá joia, gente. Segunda-feira, voltamos, 9h30 da manhã. Tô com ideia da gente já começar a conversar sobre funções. A gente já viu algumas aqui, isso foi de propósito mesmo, né? A gente trazer, né, as funções para dentro de um problema real, né? Porque a aula de função em si, sozinha, fica muito... É importante, claro, porque tem os conceitos, mas a gente vê a aplicação ajuda a, né, gravar na nossa cabeça, porque a dificuldade que eu vejo em qualquer software, né, eu acho que em qualquer técnica, é você saber que hora aplicar, né? Então, que hora que eu vou usar a função ano, mês, tá aqui um exemplo, né? Mas a gente já conversar de algumas outras funçõezinhas básicas intermediárias, para a gente já começar a botar o pezinho ali no ProQV, que é uma coisa que ajuda muito, tá? Isso, beleza. É a minha base do meu curso. A base do meu curso vamos ter um problema aqui para resolver, então vamos conversar de tais funções. E aí a gente repete até as funções em algumas outras aulas. Então, ProQV, que é uma função que às vezes tem alguma dificuldade das pessoas executarem ela, né? Não é nem entender como ela funciona, a pessoa entende rápido. Mas aí pede, né? Puxa, mas que horas que eu trago? Que tem um problema real, porque a gente tem um problema real para resolver. Não tem um enunciado. Utilize a função ProQV para trazer quanto pagou de dividendos no mês tal. Não existe isso, né? Então é como... eu tenho esse privilégio. Então a ProQV me ajudaria. Esses dias, o Luiz não está aqui, ele vai assistir esse vídeo depois, ele me fez uma pergunta. Ele tinha lá uma série de classes, e aí dentro das classes, vamos dizer assim, os alunos. Não é isso que ele falou lá, mas eu estou só adaptando para a nossa realidade. As classes e os alunos. E ele queria, então, que classificasse as classes e dentro os alunos. Eu falei, cara, faz uma tabela dinâmica com 2 níveis, classe em cima, na parte de linhas, e os alunos embaixo, na parte de, né, também no campo de linhas, sem esse campo aqui de cálculo, porque ele já vai listar para você. Aí depois você muda o layout ali. Aí se eu quiser fazer um ranking, eu falei, cara, faz um cálculo de um ranking, põe no campo de cálculo e depois ordena, que nem a gente fez. Então, tabela dinâmica, né? Então, aí que veio a oportunidade, tá? Gente, bom final de semana a todos, né? A gente tenha paciência, né, com a política aí que está acontecendo e vai, não sai de casa, vai, não vai, né? E vamos entender aí essa situação nova aí, o que precisar, tá? Então, segunda-feira, 9h30 da manhã, vou com o link para vocês.
Pode ser que já mude aí pro Webex, mas aí eu mando as senhas e tudo mais. E a gente vai se falando, tá? Beijo para todos, bom final de semana.